Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu. Marcou 16 gols, sofreu um. Um desempenho oscilante. Boas partidas, ótimas partidas e um jogo ruim no meio disso tudo. Mas esse retrospecto recente não pode servir de base para aquilo que virá nas próximas partidas que o time terá pela frente. Isso por conta dos muitos desfalques que o Flamengo terá que enfrentar durante a Copa América. E nós vamos falar sobre isso e sobre a expectativa que o torcedor poderá ter ou deverá ter nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore. No SofaScore você encontra as estatísticas dos times e dos jogadores de todo o futebol do mundo e até de outras modalidades esportivas. Você tem um banco de dados com mais de 2.500 atletas só do futebol brasileiro. Imagine do mundo inteiro. No SofaScore você pode acessar mapa de calor, como os times atacaram, os números e estatísticas de cada jogo, de cada campeonato e pode seguir um time, um jogo específico, uma competição e aí você é informado a cada momento importante das partidas dessa competição ou nesse jogo em especial. Por exemplo, início da partida, final do primeiro tempo, começo do segundo tempo, final do jogo, se saiu um gol, saiu um cartão vermelho, tudo isso com o sinalzinho sonoro do SofaScore. Então você tem ali no seu celular o aplicativo, ele vai te alertando sempre que acontecer alguma coisa importante naquele jogo que realmente te interessa. E você também pode acessar o SofaScore no browser do seu computador. Basta que você coloque lá SofaScore no seu mecanismo de busca, e aí você vai, depois coloca entre os favoritos, e aí você pode ficar à vontade utilizando o SofaScore para se informar, acompanhar o futebol e ter muito mais conteúdo na hora de debater com os amigos. Faça download do aplicativo, link na descrição do vídeo e também no QR Code que está aqui na sua tela. Pois é, gente, o Flamengo teve aí um desempenho muito bom na maioria dos últimos jogos, né? Depois daquela ridícula derrota para o Palestino, o time venceu 5 jogos seguidos. Vamos lá, ganhou do Bolívar 4-0. Ganhou do Amazonas 1-0. Ele jogou mal, jogou mal. Ganhou do Milionários 3-0. Antes ganhou do Corinthians 2-0. E ganhou do Vasco 6-1. Então vai lá, 2 gols no Corinthians, 4 no Bolívar, 6. 1 no Amazonas, 7. 3 no Milionários, 10. 6 no Vasco, 16 gols. Sofreu só um, que foi o golaço do Verratti, que abriu o placar no Clássico do domingo, depois o Flamengo virou e goleou. Então o Flamengo agora vai ser... Não, vamos com calma. O Flamengo tem o Ayrton Lucas machucado, né? Como só volta a jogar dia 14 contra o Grêmio, então tem um período longo aí até para a recuperação desse atleta, mas preciso contar com ele. Não tem lateral esquerdo, que o Vinha vai para a seleção do Uruguai, com ele vai o De La Cruz, o Arrascaeta, o Varela, então o Wesley vai ter que ser o lateral direito, o Pulga vai para a seleção do Chile, com isso joga o Alan, que já vinha jogando, mas se machucou no Flamengo e Vasco, se não puder contar com o Alan, o Tite tem que partir para o Igor Jesus, não tendo muitas opções além dele, a não ser garotos como Everton Cardoso, da base, enfim. São muitos desfalques, são muitos problemas, são muitas mudanças forçadas que o técnico rubro-negro terá que encarar. Consequentemente, você não pode esperar que esse time tenha o mesmo desempenho. Então, o torcedor que agora já ia se acostumando com goleadas, com vitórias, muitos gols, tem que entender, precisa entender o momento. E o momento será de sobrevivência no campeonato brasileiro, especialmente. De que maneira? O Flamengo buscando os resultados, buscando segurar uma liderança, uma posição entre os mais bem colocados, se não for líder, ficar próximo do líder até o final da Copa América. Porque aí passa esse período mais difícil de desfalques, vai sofrer com desfalques também nas datas FIFA por conta dos jogos remanejados, serão 2 datas FIFA até o final de 2024, além desse mês de Copa América, mas terá sido o período mais difícil de desfalques forçados pelo calendário bizarro do futebol brasileiro. Então, é uma hora agora que cabe ao torcedor entender o seguinte: 1-0 passa a ser goleada. Vencer os jogos é fundamental, não importa como, com que placar e como jogou. Para quando o time estiver completo, aí sim você criar uma expectativa de um futebol melhor, de um time mais competitivo e de resultados também satisfatórios. Nesse período de Copa América, vai ser muito complicado pensar em algo mais do que isso. E vale a pena ressaltar, né, que nessa vitória de 6-1 sobre o Vasco da Gama, o time foi muito bem, que pese a atuação pífia desse Vasco. Um técnico novo, mas um desastre. O Vasco muito frágil, muito vulnerável, um time muito nada competitivo. Lembra como foram os gols do Flamengo? Primeiro do Cebolinha, uma bola repicada, tudo chutou à vontade. O segundo, o Pedro fez com o peito, sozinho. O terceiro, Davi Luiz, finalizou livre dentro da área. Ninguém marcou, ninguém travou, ninguém dificultou o arremate do zagueiro do Flamengo. Depois, os outros gols foi aí consequência de tudo que houve no primeiro tempo, inclusive com a expulsão que deixou o Vasco com um homem a menos e tornou o caminho do Flamengo ainda mais fácil.
Mas foi realmente um Vasco muito frágil, muito frágil. Mas o Flamengo teve seus méritos, por quê? Porque se impôs, porque continuou buscando os gols, fez os 6 gols, 3 em cada tempo, não perdeu a chance de golear o seu rival. Então os jogadores cumpriram bem ali o seu papel, foi um bom jogo, e num combo de partidas, exceto aquela do Amazonas em Manaus, mas também com um atenuante, uma não duas, né? O gramado péssimo e o calor, né? A umidade realmente muito complicado naquela oportunidade, como é comum na capital amazonense. eh, os outros jogos foram bons. Contra o Corinthians foi bem, contra o Milionários fez um bom primeiro tempo, depois administrou. Contra o Bolívar, que era importante vencer de qualquer maneira, foi muito bem. O problema do Flamengo é a classificação na Libertadores, que foi ruim. E foi ruim por quê? Foi ruim porque a primeira metade da competição o Flamengo foi muito mal. Né? E também o início da segunda metade, quando perde para o Palestino. O Flamengo não venceu o Milionários com um homem a mais. O Flamengo perdeu para o Bolívar jogando mal na altitude. Poderia ter sido mais organizado, mais preparado, mais bem preparado, mais competitivo lá em La Paz, para conseguir pelo menos um empate. Jogou mal, perdeu. E a derrota do Palestino foi uma vergonha. Mas depois disso o time de fato melhorou. O time tem mostrado progressos e a tendência seria uma sequência interessante agora. Mas com esses desfalques, realmente acho que o torcedor vai ter que ter muita lucidez para entender a situação. E nessa segunda-feira o Flamengo vai conhecer, como todos os demais participantes da Libertadores da América, o seu próximo adversário. Vai acontecer o sorteio. E com toda certeza ninguém quer pegar o Flamengo. Se existe um time temido nesse momento, é o Flamengo. Os primeiros colocados, os times que fizeram campanhas de líder, certamente estão pensando: poxa, vou pegar logo o Flamengo, fui líder do meu grupo, eu vou pegar um time tão forte. E o Flamengo agora dando sinais de fato que deverá ser um time forte na Libertadores, que só volta depois da Copa América. Portanto, aí o time estará completo, aí o Tite não vai conviver com esses desfalques que vão atormentá-lo durante pouco mais de um mês durante esse período de Copa América. A não ser que, sei lá, o Uruguai seja eliminado rapidamente, o Chile também, e aí os jogadores convocados, 4 uruguais e um chileno, voltariam mais cedo ao convívio do CT Ninho do Urubu. Aguardemos então. Esse vídeo tem o patrocínio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link na descrição e também do QR Code na tela. Eu já falei, o SofaScore é um aplicativo que não pode faltar no seu celular, porque é muito bom, né? E te mantém informado de tudo o tempo todo. SofaScore, faça o download. Gente, quero destacar também aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. No Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live você concorre toda a segunda-feira do programa Na Área a uma camisa oficial. Então, na área acontece segundas e quintas, às 11 horas, eu sempre participo. Nas segundas, no finalzinho do programa, meio-dia e meia mais ou menos, rola o sorteio de uma camisa oficial que você escolhe, tá? Se você for o contemplado, de time, de seleção, ao seu critério. Destacando, como sempre faço, também os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, também para o meu blog no All Sport e para o Uso 360, que tem os produtos do canal, as camisetas, as canecas, tem muita coisa boa lá. Você pode aproveitar aí a promoção e o cupom Mauro para conseguir um desconto. É isso, valeu, saudações.